repente, informações não tão importantes desses aplicativos. Então, o Analytics entra como uma vertical importantíssima nessa questão. E tudo isso eu tenho que oferecer com uma responsabilidade tecnológica. Quem fomenta, quem provê TI, não pode, além de atender, somente atender isso, e não pode esquecer que você tem que ter um suporte consistente ao core business. Né? Que você tem que pensar em segurança, tem que pensar em governança. Não tem como, não dá para evitar isso. Né? Isso tudo me remete a dois aspectos importantes. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser ágil, porque o tempo aqui, já foi dito aqui, o tempo é um grande inimigo das estratégias de mobilidade, porque tudo muda muito rápido, mas eu não posso deixar de pensar no controle, na consistência do que eu vou oferecer para o meu mercado. Isso tudo, gente, isso tudo me faz definir basicamente 3 pilares aí para me ajudar, ou melhor, para nortear a definição da minha estratégia de desenvolvimento mobile. Tá? Então, eu tenho que pensar em desenvolvimento de aplicações, com boa experiência de usuário e, ao mesmo tempo, ter segurança e governança. Tá? Legal. Vamos lá. Quando eu penso em estratégia, então vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma área e me deram a missão de colocar minhas aplicações num dispositivo móvel. Ok. Uma primeira maneira que eu posso pensar é partir para um desenvolvimento nativo. É uma primeira maneira que eu posso pensar. É uma primeira estratégia, vamos pensar o seguinte, que eu poderia ter. Ok. Eu vou fazer só uma explicação rápida, não quero entrar no techniquez, mas, de qualquer maneira, qualquer empresa ou qualquer órgão, não importa, você sempre vai ter uma realidade mais ou menos desse tipo. Ou seja, eu tenho aqui um legado, um RP, sistemas internos caseiros, CRM, BI, não importa. Né? Esses sistemas, de alguma maneira, estão me alimentando algum tipo de base de dados, ou seja, eu tenho as informações estruturadas, e eu preciso de conversar a minha aplicação mobile com essas informações, de alguma maneira. Mas, alguma maneira, simplesmente assim? Não. Eu preciso de ter um pouco mais de consistência. Então, quando eu vou fazer algum tipo de qualquer aplicativo, que seja corporativo, que esteja associado ao obtendo informações, acessando informações importantes da empresa, eu tenho que começar a pensar em, por exemplo, em preparar algumas APIs, alguns web services, para limitar, para aumentar um pouco a garantia de que as informações são trabalhadas de uma maneira adequada. Eu preciso pensar em segurança, não tem jeito. Eu preciso pensar em controle de acesso, de uma maneira que responda às políticas de segurança internas da minha empresa. Eu posso querer pensar em notificação, em push notification, eu preciso pensar em controle de sessão. Enfim, mais ou menos, dependendo do tipo de empresa ou do tipo de aplicação que eu estiver pensando em desenvolver, alguns desses aspectos eu preciso pensar com mais ou com menos carinho. Mas o fato é que, de alguma maneira ou de outra, você vai precisar de pensar bem nisso daí. E, no final das contas, esse é um middleware, vamos chamar assim, é uma camada intermediária que vai ajudar a conversar com a minha aplicação mobile. E ainda tem essa questão, ok, eu vou desenvolver um aplicativo para que plataforma? É só iOS, iOS Android, enfim. Se eu for no nativo, cada plataforma que eu pretender disponibilizar, eu vou ter que ter um desenvolvimento, eu vou ter uma suíte de desenvolvimento para ela, e eu vou ter um esforço para desenvolver esse aplicativo. Ah, legal. Eu disponibilizei o aplicativo no Android, que era, estrategicamente falando, mais interessante para mim. Agora eu vou para o iOS. Tirando a parte do back-end, você vai ter que fazer tudo de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai aproveitar a expertise de negócio, ou, não sei, alguma lição aprendida, mas de código, não tem jeito. Tá? Ou seja, com isso, vou só adiantar aqui, isso pode me levar a alguns aspectos de desvantagem, de repente vem na cabeça das pessoas, que de cara seria a questão do custo ou do esforço para disponibilizar essas aplicações. Se eu falar um pouquinho mais de vantagem, vamos focar nas vantagens. Né? O que eu tenho de vantagem de ter escolhido uma estratégia desse tipo? Primeiro, é a questão da inovação. Se o meu aplicativo precisa de estar na vanguarda, a melhor solução é através de uma aplicação nativa, de uma estratégia nativa. Porque não adianta, as plataformas elas vão vir depois.
tudo que é lançado de novidade chega primeiro no nativo. Por exemplo, acho que eu apertei a mais aqui, né? Apertei alguma coisa a mais aqui. Ok. Por exemplo, a questão dos smartwatches. Então, hoje, as plataformas de mercado, Kone, IBM, não têm ainda uma solução já pronta para disponibilizar uma aplicação de smartwatch. Não tem. Quem quiser vai ter que desenvolver nativo. Ponto. Outra vantagem do nativo é a experiência do usuário. Se eu quiser ter um aplicativo que seja realmente de ponta, inovador, tem que ser nativo. Não tem jeito. E, por fim, você tem maior disponibilidade de recursos para você atuar dessa maneira. Essas são as vantagens. Agora, as desvantagens que eu vejo e que é fato, primeiro, é a complexidade de manter esses códigos distintos. Né? Skills distintos. Você vai ter que ter pessoas, até encontra pessoas que desenvolvem em duas plataformas, mas nem sempre isso é comum e nem sempre isso é fácil. E você tem a necessidade, requer uma preparação de uma arquitetura por si próprio. Não que isso seja um problema. Se você tiver uma equipe madura de TI, você pode muito bem ter montado isso e dar suporte a essa arquitetura muito bem, não tem problema. Agora, ok, então nativo é uma boa estratégia, pode ser uma boa estratégia. Agora, hoje nós temos algumas plataformas, as famosas MADPs, que são as plataformas que permitem você desenvolver um aplicativo de uma maneira única, em tese, e replicar, buildar nos diversos ambientes operacionais. Legal. O que essas plataformas hoje em dia nos oferecem? Né? As famosas Mobile Application Development Platform, MADPs. Geralmente, todas as plataformas desse tipo vão te oferecer uma camada que eles chamam de server. O que é essa camada server? Basicamente, ela facilita a integração, a conversa de dados entre o seu back-end e a sua aplicação, seu front-end. Tá? Então, geralmente, eles vão oferecer uma camada de web service, uma facilidade para você tratar web services, caching, log, segurança, todas essas instâncias estão meio que pré-configuradas ou meio que com meio caminho andado, que facilita, diminui muito o seu esforço de codificação nesses quesitos. Ok? Sempre vem um estúdio, um SDK, sempre, que de alguma maneira ou de outra te permite ajudar no controle de versão, te dá ganho de produtividade, de certa forma. Geralmente vem com algumas features que auxiliam nos testes, automação de testes, que te leva a diminuir retrabalho, melhorar a qualidade. Né? Geralmente a gente tem também um módulo de sincronismo, que facilita você, em algumas aplicações que tem uma necessidade de troca de informações offline, o sync facilita muito, é uma mão na roda, pode ser muito interessante. Geralmente oferece analytics também, você conseguir tirar informações da sua aplicação. E todas vão te oferecer uma camada de EMM, ou de controle de MDM, MAM. Todas vão te oferecer isso. Tá? Aí você pode pensar, porra, mas caramba, então está aí a solução do meu problema? Né? Então eu tenho praticamente tudo que eu preciso aí. Não sei, vamos ver, não sei. O que elas oferecem de benefício? Vamos lá, vamos estender um pouquinho a conversa. Produtividade é maior? Sim. Você pode ter um ganho de produtividade. Tá? Ao mesmo tempo, agilidade nos testes, retrabalho? Legal. Facilita o sincronismo? Sim, facilita o sincronismo, perfeito. Eu tenho condições de fazer uma análise do uso do aplicativo, você está tendo crash, você está tendo má utilização em algumas partes da aplicação. Consigo ter política de segurança implementada através do MDM? Perfeito. Tudo isso eu vou conseguir. Perfeito. E o principal dos benefícios de uma plataforma dessa, que na verdade, é o grande apelo de venda deles, que é o tal do codifique uma vez e rode em qualquer lugar. Isso é uma verdade, porém, com uma vírgula. Não é codificar aqui uma vez, aperta o botão do iOS, aperta o botão do Android, aperta o botão do Windows Phone. Não é assim. Existe uma proporção de produtividade média, a gente tem uma experiência grande com isso. Você consegue, a cada build que você gera, você consegue com um esforço de 30%, 25%, 30% do total, você consegue gerar uma nova aplicação, porque existe algumas adaptações a serem feitas.
Não tem como evitar isso. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens. Rapidamente. Você tem um suporte por força de contrato, porque no nativo você tem suporte. Em outras plataformas você tem suporte, mas aqui você tem por força de contrato. Né? Você tem adequação a novas versões de sistemas operacionais também garantidos por contrato. Se tiver lançar o iOS 9 e isso gera alguma incompatibilidade com o seu aplicativo, eles têm, por contrato, que disponibilizar um fix lá qualquer que vai resolver esse problema. Tá? Governança e produtividade, que são fatores também, são pontos claros de vantagem de uma ferramenta. 2 minutos, por favor. Mas, algumas desvantagens. Então, eu tenho uma dependência com o fornecedor. Se você pensar em estratégia, isso pode ser problemático. Você não vai estar na vanguarda sempre, pode ser que isso não seja importante para você, mas se for, você tem que considerar. E você tem licenciamento, geralmente. Você tem um custo. Legal. O que eu queria oferecer aqui para vocês é uma discussão de como que eu tomo a decisão de, vou para um nativo, vou para um híbrido, vou para uma plataforma. Tem alguns aspectos que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, qual que é meu roadmap de aplicações? Se eu vou fazer lá 1 ou 2 aplicativos ao longo de 2 ou 3 anos, talvez você não precise investir em algo mais parrudo. Você pode trabalhar com uma ideia, sei lá, uma estratégia ou de nativo ou até de híbrido. Né? Pretendo desenvolver o meu aplicativo para que público? É B2B, B2C? Porque se for, por exemplo, se for B2C, eu vou publicar na loja. Então, um MDM não vai me gerar benefício. Eu vou estar pagando um MDM e não tenho benefício. Não preciso dele. Tá? Por exemplo, o Gustavo comentou, tem um cliente nosso que comprou uma plataforma, comprou a Cone para B2C, mas eles vão usar para B2E e vão usar nativo. Você pode usar uma estratégia mista? Pode. Eu vou ter aplicativos para várias plataformas ou não? Por exemplo, o exemplo do Easy Taxi, né, ou similares. Não faz sentido, para a versão do taxista, você ter esse aplicativo no iOS. Pô, o taxista vai querer comprar um iPhone, pagar 3.000 e tantos reais, colocar lá no painel do carro dele e sair andando por aí? Não, ele vai comprar um Android, né, de 500 reais, 600, e ponto. Então, eu não tenho que ter a versão iPhone, a iOS, para o taxista, sim para o cliente final. Então, já muda a sua estratégia. Esses aspectos têm que ser pensados. Né? Eu vou ter transações offline? Se eu não vou, o sync não me traz benefício. Simples assim. Como é que eu estou preparado de back-end? A minha TI é madura o suficiente, ou já avançou o suficiente nesse aspecto de segurança, cache, controle de transações, APIs. Se eu já estou bem avançado nisso, de repente eu não preciso das benesses de um server, de uma plataforma. Também. Tá? Que é tudo que eu acabei de colocar. Pô, como é que é a segurança? As práticas de segurança internas são muito rígidas, não são? Enfim, pretendo trazer o Bring Your Own Device ou não. Enfim, são algumas perguntas que, ao fazer essas perguntas e mapear as respostas, você consegue ter uma clareza maior de que decisão tomar ao montar a sua estratégia de mobilidade. Né? A equipe também que eu vou ter ou não. Enfim, isso tudo é muito importante. A gente tem cases, os nossos clientes, por exemplo, só para citar um, para não me estender, o Itaú, por exemplo, eu posso citar isso porque isso é público, o Itaú, em 2013, comprou Cone. Comprou Cone, beleza, nós até ajudamos a implementar parte das aplicações que eles desenvolveram. Na época, para eles, Cone era uma solução, e foi. Um ano depois, eles tomaram a decisão de desligar a Cone. Nós estamos agora lá, e não fomos nós que veio por parte deles próprios, eles concluíram que eles querem ser um banco visto como o mais inovador no Brasil. E para ser visto como o mais inovador no Brasil, eles têm que desenvolver aplicativos extremamente alto nível. Então, eles precisam de uma estratégia nativa. Então, nós estamos reescrevendo todos os mobile bank, PJ, pessoa física deles, numa estratégia nativa. E esse é o grande ponto. O porquê desse slide, que é o último, de verdade. Tá? Viu, Rodrigo? É o último. A questão é assim, gente. A resposta de hoje pode não ser a mesma daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos.
Infelizmente, essa é a nossa realidade na mobilidade. Então, é preciso tomar muito cuidado na decisão que você toma, é preciso ter muita noção do que você pretende para o futuro, e aí sim você conseguir investir melhor o recurso que você tem na mão, ou tomar a decisão correta para não ter que se arrepender dela depois. Tá bom? Ó, gente, era o que eu queria passar para vocês. Obrigado pelo tempo, agradeço e estou disponível para as perguntas.